Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. E damos continuidade aqui com o nosso ano bíblico, hoje dia 16. Hoje a nossa leitura foi Salmos dos capítulo 10 ao capítulo 17, né? Isso mesmo? Esses textos que nós lemos hoje. Nós vamos agora, nesse vídeo, comentar um pouco sobre a leitura de hoje, ok? Então, dá um tempo aí, não sai, que nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso comentário de hoje, Salmos capítulos 10 ao 17. Lembrando que o livro de Salmos é um livro em tom poético, muito embora os salmos lá atrás, no tempo do povo de Israel, eram cantados, né? Eles cantavam os salmos, eram músicas. Porém, nós perdemos a melodia, nós temos a letra. São salmos muito bonitos e que nós temos a letra aí em tom poético. E também os salmos, eles não necessariamente foram escritos todos por Davi, né? Existem salmos aí de Salomão, existem salmos de Moisés, tá bom? Então nós vamos ver no decorrer das nossas leituras aí, Salmo de Asaf, né? Muito bem. Então vamos comentar aqui o capítulo 10 e nós temos aí os salmos pedindo oração, pedindo justiça. Então vocês notaram que esses salmos estão focados mais para pedir justiça. No verso 16 diz assim: O Senhor é rei eterno, da sua terra somem as nações. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes afirmarás o coração e tu ouvirás o seu clamor. Então veja que o humilde Deus, ele ouve, né? O humilde, não necessariamente o humilde financeiramente falando, mas o humilde de espírito. Aquela pessoa que se humilha diante de Deus. É esses que Deus procura, é para esses que Deus se inclina e ouve, tá? Então, ao nós nos humilharmos diante de Deus, nós estamos denotando a nossa submissão e que precisamos de um Deus tão grande e tão poderoso, precisamos que Ele nos ouça. No capítulo 11, Deus é o nosso forte refúgio. No versículo 4 diz assim: O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então veja que Deus ele está atento a tudo o que acontece aqui. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas que acontecem aqui no planeta Terra e ele consegue é, olhar, ele olha cada ser humano, cada ação de nós seres humanos são monitorados, digamos assim, por Deus. No capítulo 12 fala sobre o auxílio contra a falsidade. E no verso 8 diz assim que os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Grande verdade, né? Muitas vezes o que não presta, aquilo que é nocivo, é exaltado. Aquilo que vai prejudicar é exaltado. Existem políticas hoje que, infelizmente, essas políticas elas estão destruindo os princípios de Deus, destruindo aquilo que Deus deixou, da maneira que Deus gostaria e quer que seja, e essas políticas estão colocando aquilo que o homem quer, os princípios do ser humano. E muitas pessoas estão deixando de seguir os princípios de Deus para abraçar e aceitar as ideias e os princípios humanos. No capítulo 13, nós temos a oração da fé. Aqui o salmista diz assim: Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegra da tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Então o salmista, ele ora a Deus, é um cântico em forma de oração, digamos assim, e ele diz que ele confia na graça. Graça é um favor que Deus nos concede sem nós merecermos. É o favor da salvação, né? Isso é graça. Muito bem, no capítulo 14, nós temos aqui o verso 7, que diz assim: Quem dera que Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Então veja que Sião, o Monte Sião, né?
aqui representa para nós hoje a igreja de Deus, representa o povo de Deus, representa na volta de Jesus o povo de Deus ali reunido. E aqui diz assim que a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do povo, ou seja, Deus vai restaurar o seu povo. Deus vai restaurar aqueles que o amam e aqueles que obedeceram aos seus mandamentos. Então vale a pena nós andarmos fiéis aos princípios de Deus, porque muito em breve nós receberemos a nossa recompensa. Capítulo 15, eu escolhi para ler com você o verso 5, que diz assim: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Muito bem, quando nós formos fazer algum favor, ou até mesmo emprestar dinheiro para as pessoas, a Bíblia ela nos orienta a cobrarmos apenas o que é justo. Nós não podemos usar de astúcia, de suborno, ou usar de oportunidade. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, aí eu vou me aproveitar, cobrar juros abusivos dela, na dificuldade que ela esteja. Então isso Deus não aprova esse tipo de coisa, tá? O cristão ele tem que ser justo. Pode sim, deve ser, sim, no caso, para quem for emprestar algum dinheiro, de repente, cobrar um juro aí, dependendo o tempo que essa pessoa ficará usando o dinheiro, mas que seja algo justo, não algo assim que vai prejudicar a outra pessoa, e nem mesmo também usar, como eu já falei aqui, né? Tem pessoas que aproveitam da oportunidade que a outra pessoa está passando por um momento difícil para poder abusar dessa pessoa, né? Poder cobrar juros abusivos dessa pessoa. Muito bem, no capítulo 16, verso 8 diz assim: tenha o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, eu serei abalado. O salmista diz que tem Deus sempre diante dele, sempre à sua direita, e ele nunca será abalado. Andar com Deus, esse é o segredo para sermos felizes aqui nessa terra. E no capítulo 17, então, no verso 9, diz assim: protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam da morte. É uma súplica de proteção divina que este salmo, né? Então nós devemos pedir a Deus a proteção de Deus. Existem muitas pessoas más aqui neste mundo. Pessoas que na sua frente talvez te sorriem, te abracem, mas estão maquinando o mal contra você. Cuidado, você e eu, nós nem desconfiamos de pessoas assim. Porque aquela pessoa que se declara seu inimigo, ok, você já sabe que ele é inimigo e você já toma cuidado com ele. Mas e aqueles que são seu inimigo, mas não se declaram? E aqueles que odeiam você, mas sorriem na sua frente e dão tapinha nas suas costas? Existem pessoas assim. E quem é que pode nos proteger dessas pessoas? Só Deus. Só Deus pode. Muito bem, queridos, Deus abençoe você. Continue firme a nossa leitura. E nós amanhã estaremos de volta com mais um comentário aqui. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.